Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de outubro. A segunda leitura do mês faz parte do projeto Comédia Humana do Balzac, que é o último título aqui desse volume 1, o Modesta Mignon, tá? Então ele está compreendido aqui nessa última parte, são cerca de 360 páginas. E esse livro ele foi publicado em 1844. Lembrando que, vou deixar linkado aqui embaixo, o tópico do fórum, a gente está debatendo as obras do Balzac e quem não quiser, que não tiver acompanhado os outros, que não tiver lido nada dele, não há necessidade de se ler a Comédia Humana na íntegra e nem na sequência, tá? Algumas obras, alguns personagens se repetem como se fosse uma grande novela, mas cada título é uma história completamente diferente uma da outra, então, repetindo, não há necessidade de se ler na ordem. Bom, então A Modesta Mignon, ele é um livro que eu achei um pouco diferente do que eu tinha lido até então do Balzac, que ele é bastante romântico, ele tem um romantismo muito exacerbado e isso eu não tinha notado ainda na obra dele, tá? Mas eu acho que isso se deve ao fato de como esse livro aconteceu, né? E a história de como isso aconteceu é bastante interessante. O Balzac, ele foi envolvido durante uma grande parte da vida dele por uma condessa polonesa que foi o grande amor da vida dele, inclusive ele ficou anos, ele foi amante dela durante vários anos e só veio se casar com ela praticamente um ano antes de morrer. A condessa Eveline Hans, que é o nome dela. Ela conheceu, bom, e a ideia desse romance foi, na verdade foi uma ideia dela, que ela estava entediada lá no seu castelo e resolveu escrever uma novela. Ela acabou jogando, né, contou pra ela, não gostou da ideia, acabou jogando, mas ele viu nisso uma história que tinha um potencial de se transformar num livro interessante. E como que era essa história? Então havia um poeta, e esse poeta ele tinha muitas admiradoras e uma dessas admiradoras acabou escrevendo uma carta para ele recebia cartas de várias admiradoras, várias fãs do seu trabalho e uma dessas mulheres acabou escrevendo uma carta para ele e ele tinha lá o seu secretário, ele praticamente não era ele que lia as cartas e o secretário acaba achando essa carta interessante e dá para o poeta ler. Aí o poeta fala, não, isso daí realmente não me interessa, responde aí qualquer coisa. E esse secretário dele acaba respondendo a carta em nome do poeta e acaba se formando assim, uma correspondência entre os dois, uma correspondência de muito tempo, de tal forma que o secretário acaba conquistando a mulher em nome do poeta, né? Porque afinal de contas ela acha que quem está escrevendo é o poeta. E acaba se formando depois uma rivalidade entre o poeta e seu secretário, porque essa pessoa, essa mulher que escreve para ele, depois acaba se revelando uma herdeira rica ali de uma grande fortuna, né? Então isso acaba despertando depois o interesse no poeta. Então esse foi o mote da novela da Condessa e é exatamente a história que o Balzac resolveu desenvolver, né? E o interessante é que a própria Condessa, ela conheceu o Balzac assim. Ela escreveu uma carta para ele como admiradora, ela se identificou como a estrangeira. As primeiras cartas não foram Balzac que respondeu, mas foi uma grande amiga dele, a Zuma. Só que depois, a partir da terceira carta, ele acabou trocando uma correspondência com ela e vieram a se conhecer. Então, A Modesta Mignon é interessante por esse duplo caráter, né? A maneira como a história aconteceu e que a história aconteceu de uma forma semelhante à que aconteceu na vida do próprio Balzac, né? Então, vamos lá. Modesta Mignon. A Modesta Mignon, ela é uma jovem provinciana e ela vive cercada de cuidados ali por seus pais, né? Os seus pais, eles passaram por grandes perdas, tanto materiais quanto de outras pessoas da família. Então eles acabam que criam a Modesta como se fosse numa redoma, né? Eles não querem que ela tenha contato nenhum com nenhum outro homem, eles querem escolher aquela pessoa por quem ela vai se apaixonar, então ela realmente vive cercada, né? E ela é uma pessoa uma mulher que bastante racional, mas que acaba lendo muito. E começa a ler a obra de um poeta e acaba se interessando por esse poeta. E resolve escrever uma carta por ele, quer dizer, ela acaba se apaixonando por esse poeta, né?
e resolve escrever uma carta para ele contando da sua admiração. E acaba que o poeta, como na história da Eveline Hanska, delega para o seu secretário, Ernesto, responder aquela carta. Enfim, acontece a mesma coisa ali que acontece na história da Eveline. Então, há essa troca de correspondência entre a Modesta e o secretário, de forma que os dois acabam se apaixonando, né? E o poeta, enquanto isso, é uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, um pouco arrogante, ele está totalmente à parte disso. Até que em um determinado momento ele acaba tomando conhecimento que a Modesta é uma pessoa de posses, né? Então isso vai criar um certo interesse nele, e a partir daí o livro vai ser basicamente a gente tentando descobrir por qual dos 3 pretendentes, porque sim, aparece um terceiro pretendente interessado na Modesta, tá? Eu falo Modesta porque os livros aqui nessa versão, eles estão traduzidos, tá? Todos os nomes foram aportuguesados, abrasileirados, eu não sei porquê, mas eles resolveram não manter os nomes originais franceses, né? Então, o livro vai ser basicamente isso. E é muito interessante, além da narrativa dele ser muito agradável, muito envolvente, e a história parecer bastante óbvia, o Balzac, ele consegue nessa história dar tanta volta que a gente não sabe realmente, ou pelo menos não soube até o último momento, por qual dos 3 a Modesta iria se decidir. Em todos os momentos eu falava, não, é esse, depois eu pensei, não, é naquele, depois naquele outro. E mudei de ideia várias vezes, porque o Balzac, ele tenta enganar a gente o tempo todo. E realmente, assim, ele só revela no último minuto. Ele conseguiu me enganar o tempo todo e só vinha saber no último momento, tá? Isso é bem interessante. Eu não gosto muito de romantismo, mas nas mãos do Balzac, eu acho que até o romantismo exacerbado aqui que tem nessa obra me atraiu, né? Ele tem aquele humor, né? Eu vou até ler uma frase que eu selecionei aqui, ele descrevendo uma das personagens. A senhora de Latournelle dá-se atitudes de dama importantíssima e se assemelha perfeitamente a uma múmia que, pela galvanização, tivesse por um instante recuperado a vida. O minguado Latournelle teve a ousadia de desposar essa rapariga, que alcançara a idade antimatrimonial de 33 anos, e soube fazer-lhe um filho. Aqui é uma referência a como é você se apaixonar por um poeta, né? Uma pessoa de nome. Se é glorioso desposar uma grande celebridade, cedo se verifica que um homem superior como homem é igual aos outros. Satisfaz tanto menos as esperanças por se esperarem dele prodígios. Casamento assemelha-se a um processo. Sempre uma das partes fica descontente, e se uma logra a outra, metade dos casados representa uma comédia à custa da outra metade. Uma das personagens aqui desse livro, que é a Duquesa, eu esqueci o nome dela, mas ela aparece também no livro Memórias de Duas Jovens Esposas, que também está nesse volume aqui. Ela tem uma participação um pouco maior aqui na Modesta Mignon, e ela é assim uma espécie de vilã, tá? Não é uma vilã assim, porque acho que nesse livro aqui não tem um vilão de verdade, mas ela é o que mais se aproxima ali de antagonista na história. E ela, no Memórias de Duas Jovens Esposas, ela é a mãe da Louise, né? Que é a parisiense. Então eu dei nota 5 para esse livro aqui, A Modesta Mignon. Eu gostei bastante e é isso. Eu destaco que o personagem Jean Busca, que é uma espécie de secretário ali do pai da Modesta, que é o personagem, ele é uma espécie de corcunda, anão, e ele é um grande admirador da Modesta, ele é muito amigo dela, e ele é uma espécie de leve-trás. A participação dele na história é muito interessante, porque ele é extremamente perspicaz,
e ele consegue enxergar tudo que todas as pessoas não estão vendo em relação às segundas intenções das pessoas, e ele traz isso pra gente, leitor, tá? Então foi meu personagem preferido na história, tá? Então, nota 5 pro Modesta Mignon. Partindo para o volume 2, a gente está discutindo um título da Comédia Humana a cada 2 meses. Então a próxima obra, vou deixar o nome aqui que eu ainda não olhei lá no volume, vai ser debatido lá pelo dia 20 de dezembro, tá bom? Quem tiver interesse pode começar a ler que a gente discute lá, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado, venham comentar suas leituras que fizeram, parecidas com essa, ou que leram de Balzac, ou então deixar para debater lá no fórum, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada.